te atualizo sobre o rubro-negro e as conversas que seguem avançando por Danilo para que ele vire reforço em janeiro do ano que vem. Preciso te contar também sobre os planos do Flamengo para o confronto contra o Timão na Neoquímica Arena, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Para completar, preciso te atualizar sobre o Flamengo com chance grande de saída de um zagueiro super importante do grupo. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos vocês. Antes de iniciar o vídeo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Fala agora sobre o sábado do Flamengo, que inclusive treinou bastante pênaltis. É que se o rubro-negro perder por um gol de diferença para o Corinthians, nesse domingo na Neoquímica Arena, a decisão da vaga para a final da Copa do Brasil será decidida nos pênaltis. Tudo porque no jogo de ida, o Flamengo venceu por 1-0. Qualquer resultado de vitória do Corinthians por um gol leva a decisão para penais. O Corinthians precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença, enquanto o Flamengo vai para a decisão com empate ou vitória por qualquer placar. Classificação para as finais que valem pelo menos 31 milhões e meio de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao vice-campeão. O vencedor leva 73 milhões e meio de reais. Flamengo que vai ter voltas importantes de titulares. Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson estão à disposição. O provável Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, rubro-negro que tenta chegar pela 10ª vez à final da Copa do Brasil. Preciso te contar também que o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, concedeu efeito suspensivo a Alcaraz, Yuri Alberto e Kaká, todos os atletas que haviam sido suspensos depois das expulsões em um clássico recente de Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o trio está liberado para atuar no Campeonato Nacional até julgamento em segunda instância, ainda sem data marcada. Bora falar agora sobre um titular do Flamengo de saída. Eu me refiro a Fabrício Bruno, informação importante que vem de dentro do clube, de uma pessoa, de um atleta com quem o Fabrício Bruno tem excelente relação. Essa pessoa me procurou ao longo do sábado para contar que é grande a chance de o Fabrício Bruno ser vendido em janeiro. E é legal contar essa notícia em meio às especulações de que o Léo Ortiz interessa a Juventus da Itália. O Flamengo não tem planos de abrir mão do Léo Ortiz, recém-contratado. A estratégia da diretoria rubro-negra é negociar Fabrício Bruno, zagueiro de 28 anos de idade, comprado do Red Bull Bragantino por 2 milhões e meio de euros. Fabrício esteve bem perto de deixar o Flamengo em 2024. Ele teve uma oferta de 14 milhões de euros do Rennes, da França, e uma proposta de 15 milhões de euros do West Ham, da Inglaterra. Nenhuma das duas avançou, mas ele segue sendo cobiçado por clubes da Europa e o Flamengo já acena com a chance de negociá-lo em definitivo assim que a competição terminar. Até porque imagina-se que o Fabrício Bruno não tenha tanto espaço, especialmente com o Felipe Luiz. A tendência é que Léo Ortiz e Léo Pereira formem a dupla de zaga titular. Já havia contado para vocês que é grande também a chance de Davi Luiz não permanecer para o próximo ano. O veterano zagueiro do Fla tem contrato só até 31 de dezembro e ainda não foi procurado para renovação de contrato. Só para completar, se o Flamengo vender o Fabrício Bruno por agora, ainda vai ter a valorização de alguém convocado recentemente para a seleção brasileira. A saideira sobre o Fla, contar que a madrugada foi agitada para jogadores do rubro-negro, tudo porque torcedores do Corinthians foram até a porta do hotel onde o Flamengo está hospedado em São Paulo e soltaram uma maratona de fogos de artifício para tentar atrapalhar a noite de sono dos atletas. Para falar agora sobre Danilo, lateral direito da Juventus, está cada vez mais perto de gerar reforço do Flamengo para janeiro. Uma fonte minha dentro do Fla assegurou que o lateral não está nos planos da Juventus e que a coisa pode acontecer já no mês de janeiro. O contrato do Danilo com a Juve se encerra em junho do ano que vem. Jogador que é super importante, tem uma história grande, mas que perdeu moral com o atual treinador. Das 9 partidas da Juventus na temporada, ele só esteve em 4. Uma delas como titular, outras 3 na condição de reserva. No último mês, inclusive, o Danilo participou de um único jogo, foram 20 minutos, entrando nos 20 minutos finais do duelo contra o Cagliari. Danilo já percebeu que não faz parte dos planos da Juve, até por isso tem conversado com o Flamengo para a antecipação da sua saída da Itália. Ele, em vez de ficar até junho, se tornaria reforço rubro-negro a partir de janeiro.
Atleta que teve seu nome defendido primeiro pelo técnico Tite, depois da demissão do Tite, Felipe Luiz, que é o novo comandante, seguiu batendo na tecla de que seria um reforço importante. Jogador convocado para a seleção brasileira, chegou a ser titular na primeira das 2 partidas das eliminatórias da data FIFA do mês de outubro. Essa pessoa com quem conversei no Flamengo tratou essa chance de negociação do Danilo com o Flamengo para janeiro em 80%. Ela disse que a coisa tem caminhado e as partes têm trabalhado mesmo com a eleição de 9 de dezembro para que o Danilo se torne reforço na virada do ano. Acho que folga, mas às 16 horas a bola rola aqui, ó, para Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. E, Mauro, a gente está falando aqui, né, de um Galo que tinha vantagem e foi jogar em São Januário, e agora a gente está falando de um Flamengo que tinha vantagem e vai jogar na Neoquímica Arena. Tem todo aquele entorno de diretorias e de um clima hostil entre as torcidas nesse momento, mas eu acho que para começar pelo campo, a gente tem também um Flamengo que poupou os seus jogadores, assim como o Galo, no meio de semana, e do outro lado um Corinthians achando forças e se repaginando e andando um passo de cada vez até o final da temporada. Eu tenho a sensação de que está em crescimento, assim. O que você está esperando desse jogo? Então, e o Flamengo, diferentemente do Galo, assim, o Galo, claro, teve gente que viajou, voltou lá da data FIFA, precisava descansar, mas teve gente que descansou só para esse jogo mesmo, para, como disse o Bertozzi, colocar o all-in nesse jogo contra o Vasco. O Flamengo não, o Flamengo tem muita gente fora, então precisava mesmo dar um descanso. Não foi feliz, acabou perdendo para o Fluminense, mas vem com tudo para esse jogo e acho que traz uma vantagem, nunca é desprezível. A gente viu hoje, né? Ganhou de um gol só de diferença e tal. Aconteceu também no primeiro jogo o mesmo que aconteceu entre Vasco e Atlético. O Atlético poderia ter conseguido uma vantagem maior em casa para vir jogar mais tranquilo. Fez por onde ganhar por mais de um gol de diferença. O Flamengo também fez. Mas aí o Hugo segurou essa barra lá, né? O Hugo foi muito importante. Amanhã o Corinthians deve gastar mais 500 mil. Já deve ter pago, né? Deve ter pago o Pix hoje ou sexta-feira. Só aquela classificação da Sul-Americana lá contra o Bragantino, né? Já pagou isso tudo. Carro vivo na Copa do Brasil já pagou. Já pagou. Amanhã poderia ser um jogo protocolar. Exatamente. Mas ganhou, dentro do que você está perguntando, uns outros ares aí que a gente não esperava. Esperava só, né? Afinal, é lógico, é difícil, joga lá, joga aqui. Mas aí entrou essa história de mudar a data, entrou a história do Hugo, que ficou difícil. O Flamengo não aceita o patrocinador, o avalista. Aí ficou... Então, a relação ficou mais tensa. O torcedor, ao invés de estar preocupado só com o Campeonato Brasileiro, que é onde o Corinthians precisa muito ainda ganhar, inclusive voltou hoje para a zona do rebaixamento com a vitória do Vitória, né? Sim. Então o Corinthians está lá, vai disputar uma semifinal, estando na zona de rebaixamento. Eu comentava antes, assim, time que está em 16º, 7º, 8º no basquete americano não consegue chegar a uma semifinal de torneio nenhum. Essa é coisa do futebol, né? Isso é coisa do futebol. Mas o Corinthians está lá e aí vai para ganhar, né? Porque o torcedor já gritou na última partida, sabendo que é o Campeonato Brasileiro a prioridade, domingo é guerra, domingo é guerra. Um pouco por causa desse espírito também que foi criado, essa animosidade entre Flamengo e Corinthians, depois que mudaram as datas e história do Hugo, repito. Então, ele quer ganhar também. Mas o Flamengo vem, sim, claro, com a vantagem de ter ganho. É mínima a vantagem? A do Atlético também era mínima. Porque um jogo entre Corinthians e Flamengo, nada anormal se terminar empatado. E aí a vantagem é do Flamengo. Agora, a minha dúvida é que Corinthians vai entrar em campo. O Corinthians das Copas é um Corinthians mais guerreiro. É um Corinthians... Então, o Ramon tem que mudar. Põe esse time no brasileiro, que é o brasileiro que tem que ter um time guerreiro para não cair, gente. E a dúvida é a seguinte, o que faz mudar... Porque, se mudar o Fagner, põe o outro, o lateral esquerdo, é o Hugo, não é o Hugo e tal, eu não vejo muito. Meio campo, fulano... É o Garro. Se ele escala o Garro, ele está colocando o time principal.
fica na frente, não vai poder colocar mesmo o Memphis. Mauro, Se ele não põe o pode Garro... colocar o Memphis, mas ele tem ali Romero ou Thales Magno. Eu acho que hoje, com esse Corinthians em andamento e em evolução, ele ganha opções até para o meio campo. Assim, o Carrijo já mostrou que tem força para estar nesse time. Eu acho que ele ganha a opção de volante. E talvez esse, na minha percepção... Você está argumentando de tirar o Garro do time? Não, de jeito nenhum. Não acho que tem que tirar o Garro do time. Garro é o ponto. Se tiver o Garro, pôs o titular. Se não tiver, não pôs. Questão de melhora ou piora ou de mudança de característica desse Corinthians. E talvez seja um dos trunfos do Corinthians para essa partida. Porque se você olhar o Flamengo, você sabe escalar o Flamengo de 1 a 11. Como ele vai entrar em campo e como ele vai jogar. Não? Qual é a sua dúvida em relação ao Flamengo? Um monte de dúvidas em relação ao Flamengo. Talvez o Léo Ortiz ou o Fabrício Bruno. Vai jogar o Wesley ou o Varela? Wesley. Vai jogar o Léo Ortiz ou vai jogar o Fabrício Bruno? Não sei. Vai jogar o Alexandre ou vai jogar o Ayrton Lucas? Alexandre. A gente daí vai até Gabigol o final. vai jogar? Gabigol vai jogar. Vai, né? Eu não tenho tanta dúvida quanto vocês do lado do Flamengo. Eu acredito que sim, mas eu só acredito, não é informação. Então, assim, mas de qualquer maneira... A gente está falando de um time que, se trocar essas peças, ok, os laterais fazem, obviamente, diferença por característica. Mas é um Flamengo que a gente já entendeu como joga e onde estão as principais forças. O Corinthians, com as mudanças que podem ser feitas pelo treinador agora, nesse novo momento, eu acho que ele pode mudar de característica, ele pode surpreender. E eu acho que esse é um trunfo para amanhã. Ele é um time mais camaleão que o Flamengo. Ele muda mais as estratégias. Isso não é exatamente esse time do Corinthians, é o trabalho do Ramon Dias, né? Ele no Vasco já fazia isso. Muitas vezes erra, mas não é o time previsível, que você já sabe como o Corinthians vai jogar. Ele teve um período de sucesso no Corinthians que ele estabeleceu o time jogava naquele sistema que eu falei, de ter um losango no meio de campo ali, com dois atacantes, ele cresceu, passou pelo Fortaleza assim, daqui a pouco já começou a mudar de novo, já encontra outra maneira, outro formato e vai, troca. Cada jogo é uma formação que você olha, opa, começa lá atrás, ter 3 zagueiros ou não 3 zagueiros? Não se sabe então, também. Ele é sempre uma interrogação, o que vai ser esse Corinthians? Eu não sei o que vai ser o Corinthians amanhã. A gente sabe que não tem o Memphis. Sim, isso é um fato. Começa por aí. Jogar. Então, teoricamente, você pode botar ali, muitas vezes foi o Romero, dupla do Yuri. O Thales entrou bem no último jogo. Você pode botar o Thales por ali, trazer o Romero para o lado, eventualmente, como tem entrado de vez em quando. Então, ele tem na manga mais cartas, assim, não de peças, mas de possibilidades táticas do que o Flamengo tem tido. Você está concordando comigo. Sim. Eu acho... Não, você estava no discurso aqui que o Flamengo é previsível não em nomes, mas é previsível em estilo. Sim, estilo de jogo. Então, estilo de jogo. Eu acho que o Corinthians tem possibilidades dentro do grupo que tem. O Corinthians hoje tem peças que te permitem não, por exemplo, ficar se pautando muito pela ausência do Memphis amanhã, porque tem outras situações acontecendo. O Corinthians era um time do início do ano que só se falava que o Yuri Alberto não faz gol. Aí depois chega o Garro, depois chega o Thales Magno, depois chega o Memphis. Daí você começa a tirar o peso do Yuri, ele começa a jogar bem. Você tem o Romero que, dentro de Itaquera, você precisa considerar. Agora, tudo para mim, amanhã, vai um pouquinho além até. O Flamengo constrói uma vantagem mínima, muito pelo Hugo, poderia ser maior, no dia 2 de outubro. Nesses 18 dias que se passaram, muita coisa mudou. No contexto do confronto. Assim como o Vasco hoje tinha pouco a se apegar, mas esse pouco impactou no início do jogo, o Corinthians tem algo de atmosfera, de ambiente, de como ele chega do meio de semana, de como o Flamengo vem do meio de semana de desconfiança. Isso impacta muito, sim, para o confronto. O Corinthians está atravessado por como o Flamengo operou nos bastidores para trocar essa data. O Corinthians fez a CBF trocar um campo de treino da seleção porque falou, aqui você não vai entrar. Aqui você não vai entrar porque você não agiu legal, na minha visão, no caso do Corinthians, para trocar. Isso tudo está sendo muito falado. Desde o 5-2 lá, que talvez nem refletisse exatamente o que foi o jogo, você ganhou de 5. O Flamengo perdeu um Fla-Flu. Você está mordido. Você talvez pode salvar uma temporada que lá em janeiro e fevereiro se desenhava uma catástrofe que há 2, 3 meses atrás você falava de rebaixamento consumado. E vou te dizer que isso tudo para mim, isso tudo para mim vai muito além das possibilidades que o Corinthians tem, que o Flamengo ainda está tateando. É bom lembrar, é o 4º jogo do Felipe como treinador profissional. E o Flamengo amanhã vai para uma segunda temporada que ele está jogando investimento. Fiz as contas outro dia, ele batendo papo e o Mauro aqui no camarim. O Flamengo tem para um 20 de outubro amanhã jogar a sua vida inteira. Perto 20 de outubro de uma temporada, o Flamengo pode, pelo segundo ano consecutivo,
não ter mais o que disputar com um investimento bilionário, uma conta grossa de padaria que eu e o Mauro fizemos. E como você falou, com uma eleição batendo na porta, que é segunda-feira. Então, isso tudo entra muito no pacote, além das possibilidades que eu acho que a gente só vai conseguir entender. Tem treinador pensando até agora, vai passar exatamente o que quer amanhã no vídeo, na pré-eleição à tarde, está pensando que se ele cair por aqui, se vier com o Alexandre, não vier com a, se vier com o Ayrton Lucas é um papo, se vier com o Alexandre é outro, se vier com o Wesley é um papo, se vier com o Léo Ortiz... Isso tudo está sendo muito pensado. Agora, o que o Corinthians conseguiu em 18 dias, diminuir essa vantagem de gol para o ambiente que ele vai criar amanhã, é interessantíssimo e pesa no confronto para mim. Porque assim, tanto é que, na minha visão, o corintiano sai do primeiro jogo falando, ufa, sobrevivemos. a gente podia ter sido eliminado aqui hoje. E sai de quinta-feira empolgado. Dá pra virar. Então, é isso. Né? E assim, de fato, e isso aí tem muito mérito também do Ramon, do Emiliano. Hoje todo mundo entende que o Corinthians é um time com opções. Né? A gente não pode se prender atrás da desculpa, até porque, vamos falar a verdade, assim, o Memphis fez um golaço, mas não é que ele se tornou um jogador fundamental, indispensável já para o Corinthians, né? Então, acho que não tem que se pensar nisso, tem que se pensar em fazer o jogo. E é um jogo quente, sim, né? E acho que não só uma rivalidade das maiores torcidas do Brasil, tem muita coisa de bastidor entre Corinthians e Flamengo, mas e não é hostilidade ruim, é hostilidade boa, é aquele jogo que todo mundo quer jogar. O cara do Flamengo quer jogar esse jogo também. E o Garro quer jogar, e o Ramon quer que ele jogue. Mas o próximo é contra o Racing. Eu repito ele, ou tiro ele contra o Racing se eu passar amanhã. Se ele põe o Garro, acho que vai pôr o Carrilho, o Garro, o Romero, o Yuri e vai para cima. Esse papo de que não, o que importa é só o brasileiro, isso vale muito dinheiro. Essa comissão aí gostaria muito... é uma semifinal, né? Não tem como você ignorar o peso disso. Eles gostariam muito de ir aquele uma jogo final. Que você chega pros jogadores e fala assim, como é que você tá? Tá 100%? Pô, não tô, mas 70, então vamos. 70, vamos embora. Isso é quinta-feira. Exato. Isso. Dá pra jogar domingo e quinta. Dá pra jogar domingo e Só pra não quinta, parecer que a com gente todo mundo, né? do campo e da bola, né? Assim, o Flamengo continua tendo um time mais técnico, o Flamengo continua tendo um melhor elenco. Há 2 anos. Isso todo não matemático mudou. do Flamengo é isso. Mas a gente está vendo uma equiparação de possibilidades de reversão. O que o talvez, Flamengo dá de diminuir possibilidade essa ao adversário vantagem. também, né? Por não se impor. Há quanto tempo a gente senta aqui para falar que o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, é quem mais investe, é quem tem... Quanto tempo? E há quanto tempo o Flamengo traz os adversários, seja o Olímpia, seja o Corinthians amanhã, seja o Peñarol na Libertadores. O Flamengo sempre traz... Porque o Flamengo... A verdade é a seguinte, né, Dani? A diferença de qualidade, investimento, caixa, material humano, estrutura e tudo mais, se o Flamengo se organizasse, não teria esse papo. Até com o Corinthians. Se não se organizasse... O Palmeiras se organiza muito para, com muito menos dinheiro, se olhar e falar, está fazendo melhor. O Botafogo está tentando se organizar com o seu dinheiro para tentar fazer. O Flamengo tem muito mais dinheiro, muito mais recurso, muito mais possibilidade de gerar caixa pelo número de torcedores que tem. O Flamengo tem muito mais tudo. E ele coloca ele convida todo mundo para dança. A pista era para ser só dele. Mas é tanta incompetência. Dani, eu acho muito louco. Gestão a gente não pode estar amadora. aqui Isso falando aí que amanhã o hoje, Flamengo pode acabar. Você conhece tão bem o Rio, o Flamengo. Você imagina que pode ser o segundo ano consecutivo, 20 de outubro, acabando? Sem nenhum título. Não, tem o Carioca. Esse ano teve o Carioca, tem o que não Carioca. teve ano passado. Gastou 2 bi para isso, gastou 1 bilhão ano passado, 1 bilhão esse ano para um título. É pouco, muito pouco. É muito louco a gente. Então é isso. O Flamengo convida os clubes para o baile. E aí ele tem que arcar com isso, porque o Corinthians, o esforço hercúleo do Augusto para tentar dinamitar o ano do Corinthians foi grande. O Palmeiras investe menos, outros times investem menos. Não é que investe pouco, investe menos. Só que todo mundo sonha em algum momento em beliscar o Flamengo. E aí eu acho que isso tem que ser pensado. Por que o Flamengo que não decidiu chega amanhã com tanto risco em jogo, com tanta coisa para se negociar? Então era para não muito ter mais papo. pressionado que o Corinthians. Mata-mata está muito aberto. Mais pressionado que o Corinthians, né? A eliminação é uma bomba muito maior para o Flamengo amanhã. Claro, exatamente por isso. Não pode terminar o ano. O Corinthians, quinta-feira, vai tentar salvar outra, sabe-se lá como. O Corinthians tem que se salvar no Brasileiro e ainda tem a Sul-Americana. O Flamengo terminaria o ano. O título do Brasileiro, no meu entendimento, já não é possível. Depois de muito tempo, eu tô a cabeça para fora ganhando de 5-2. E o Vitória ganhou hoje, quer dizer, já não dá para respirar um dia tranquilo, né? Né? Exato. É isso, assim, essa pressão fora de casa, ela pesa. Mas aí eu acho que também tem uma questão de Maracanã, né? A gente, que o Eugênio também é carioca, enfim, vocês também são do futebol, sabem do que a gente está falando, mas é uma questão de vivência. O Maracanã calado, ele também é uma pressão.
Então, estar fora de casa amanhã para esse Flamengo, que começa com esse 1-0 no placar, Eugênio, acho que pode, obviamente, é uma pressão, vai ter a torcida do Corinthians ali do outro lado, mas eu não sei também o quanto isso para o Flamengo é negativo nesse aspecto. É melhor jogar com a torcida do Corinthians contra do que contra... Não, eu estou dizendo que com todo esse desenho que a gente está fazendo de Flamengo pressionado, de um gol de vantagem, da gente sem saber o que vai se desenhar nesse estádio amanhã, a gente sabe como o Maracanã também é capaz de jogar contra em determinados momentos. Pode, mas eu prefiro jogar no Maracanã, que eventualmente vai estar vaiando, do que jogar na Neoquímica Arena. Eu sou Flamengo. O do Corinthians vai fazer amanhã. É uma loucura. O Corinthians é muito mais forte jogando em casa. Ele não é mais forte, não. É uma mudança radical. Sim. Talvez seja, no Brasil, o time que melhor... Acho que Corinthians e Vasco, né? Mas que o ambiente do Corinthians é um ambiente... O do Vasco também é muito bom, só que... Acho que Corinthians e Vasco. As condições que o estádio permite ao Corinthians são condições melhores que o estádio do Vasco. E o Corinthians tem gramado é perfeito, a iluminação é ótima, tudo funciona. O Vasco tem aquela coisa que vai melhorar, vai mudar, vai fazer a reforma, vai ter um estádio mais bonito, mais moderno, em breve. Isso tudo ajuda lá o Vasco. Mas hoje o cenário que o Corinthians tem a seu favor é um cenário que ajuda muito, que mexe com o time adversário e mexe demais com o Corinthians. O que a gente viu quinta-feira foi impressionante. O Corinthians bobeou no final do primeiro tempo, deixou empatar, mas ele volta com uma força para o segundo tempo, ele se impõe, e aí passa também e que acho que é um entendimento que já existe entre comissão técnica e torcida, que a movimentação, as substituições que são feitas no intervalo e a mudança tática, elas vão de acordo com o que a torcida queria do Corinthians naquele momento. Sim. Sim. Eu vou para cima, vou assumir riscos, mas eu preciso ganhar esse jogo. E o Corinthians faz 3-0 no segundo tempo. É difícil você ver um time fazendo isso. Mas o Flamengo tem muita experiência, né, para suportar essa pressão, né? Você acha que a Arrascaeta vai tremer, mas por mais experiência que tem em algum momento, se a coisa não encaixa aqui e ali, o Flamengo vem de uma derrota para o Corinthians, né? Sim. Flamengo jogando na Neoquímica. Neoquímica, no momento mais difícil para o Corinthians e mais tranquilo para o Flamengo naquela época. Ali começa a virar a chave do Tite no Flamengo. Rapaz, o clima já tá pegando fogo, hein? Os caras lá em São Paulo não querem dar sossego. Marcos Braz registrou o foguetório que a torcida do Corinthians fez em frente ao hotel do Flamengo, de madrugada, tentando desestabilizar o time. Mas vamos ser sinceros aqui, isso só mostra o medo que eles estão sentindo. Porque quando tem essa pressão toda, é porque sabem que o Mengão vem forte. Tentaram de tudo, soltaram fogos de madrugada, fizeram barulho, mas nós estamos acostumados com isso. Esse tipo de provocação não vai abalar o nosso time. Pelo contrário, só vai deixar a gente com mais vontade de mostrar quem manda dentro de campo. Agora, o Mateuzinho, que jogou no Flamengo e hoje está no Corinthians, já tinha avisado que o clima lá seria hostil. Ele conhece bem o que é jogar na Neoquímica Arena com aquela pressão da torcida, mas a gente também sabe o que é jogar com o peso do manto sagrado. Eles podem tentar de tudo, mas quem manda dentro das 4 linhas é a qualidade, e nisso a gente tem de sobra. Na ida, já fizemos o dever de casa no Maracanã, vencendo por 1-0, com o gol do Alex Sandro. Agora, eles estão desesperados, tentando virar o placar a todo custo. Mas olha só, o empate já é nosso, e se eles quiserem passar, vão ter que jogar muito. Se for pros pênaltis, aí é coração na mão. Mas com esse time que temos, com Gabigol, Bruno Henrique e companhia, eu confio que vamos garantir essa vaga. Não vai ser fácil, mas o Mengão é acostumado com decisão, com pressão, e é nesse cenário que a gente cresce. Torcida corintiana vai tentar de tudo para empurrar o time deles, mas no final, quem vai sair comemorando somos nós. A bola rola domingo às 16 horas, e eu já tô aqui na expectativa de ver o Flamengo carimbar essa vaga na final da Copa do Brasil. Vamos juntos, porque é o Flamengo, parceiro. O resto é detalhe.